O Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Depois, entrou Jesus a falares por parábolas. O homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu uma lagar, edificou uma torre, arrendou uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles do fruto da vinha. Eles, porém, agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, enviou outro servo, e eles os bordoaram na cabeça e o soltaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, e os quais espancaram, uns mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que contra ele proferira esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-se alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que não te importa com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, lhe respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esse efígie na inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que não havia ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés não deixou escrito que se morreu o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo despojou a viúva e morreu, também sem deixar descendentes. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendente. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será essa esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitares diante dos mortos, nem casarão e não se darão a casamento. Porém, são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lidos no livro de Moisés, no trecho de referência à sarça, como Deus lhe falou: E eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grandes erros. Chegaram um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, como Jesus havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe os escribas: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele.
e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama de Senhor. Como, pois, é ele, seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar, fazendo longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondendo a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.